Romanos 8, 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, verso 23, mas nós mesmos, quem temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, a ardente expectativa da criatura, ou a ardente expectativa da criação, nos leva a nos perguntar o que o mundo espera de nós e o que é que Deus espera de nós. O projeto de Deus sempre foi estabelecer o seu reino de amor sobre todas as coisas, mas a humanidade sempre recusou o projeto de Deus. Essa recusa trouxe consigo caos, destruição e opressão. E toda vez que o ser humano rejeita amar a Deus e amar as pessoas e toda a criação, ele causa destruição a si mesmo, ele causa destruição à natureza, ele causa destruição aos outros seres humanos. Deus então toma iniciativas de libertação dos povos oprimidos. E essa também sempre foi uma marca de Deus. Ele sempre foi aquele que convidou o povo a amar, mas infelizmente a humanidade se afasta e começa a oprimir uns aos outros. Então Deus toma a iniciativa de trazer libertação ao seu povo. E na história da Bíblia nós vemos que Deus libertou o povo de Israel quando estava escravizado pelo Egito. No último sermão que nós refletimos, nós vimos em Amós capítulo 9, verso 7, que Deus não libertou apenas Israel, mas Deus libertou também outros povos. Amós 9, 7 diz assim: vocês israelitas não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Caftor e os arameus de Quir. Deus libertando outras nações e dizendo ao povo de Israel: vocês não são melhores do que eles, porque eu sou o Deus que me importo com a vida humana, me importo com aqueles que estão sendo oprimidos, me importo. Deus é aquele que se importa com a dor do ser humano. Israel é a história que temos acesso através da Bíblia. Não chegou para nós livros que registrem essas outras libertações, apenas Deus falando com Amós. Mas no decorrer da história, Deus sempre quis ensinar o ser humano a viver em amor fraterno. Nós, seres humanos, é que geralmente temos uma cabeça dura. Após libertar o povo de Israel do Egito, Deus mais uma vez ensinou ao povo como deveria ser a sua nova forma de viver. E essas lições que Deus não para de dar ao povo, desde o Egito até os nossos tempos, entram em comum com aquilo que nós lemos em Romanos, de que a natureza aguarda, como se estivesse sentindo dores de parto, a manifestação dos filhos de Deus. Então nós precisamos hoje juntar essas duas coisas e pensar o que é que Deus vem ensinando ao seu povo sobre como eles deveriam agir, e pensarmos que essa forma de agir que Deus tem ensinado ao seu povo é justamente isso que a natureza tanto chora e aguarda. Eu acredito que se juntarmos essas duas coisas, encontraremos caminhos possíveis para a construção de um mundo melhor, caminhos possíveis para a construção de uma sociedade melhor, caminhos possíveis para uma vida melhor. Eu gostaria de nessa noite olhar especificamente para os ensinamentos que Deus deu ao povo em Deuteronômio, onde registra o momento da saída do povo do Egito. Deuteronômio 5, a partir do verso 13
até o verso 15, nos ensina um dos primeiros caminhos que Deus estava desafiando o povo de Israel. Deuteronômio 5, dos versos 13 ao 15 diz assim: trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos, mas no 7º dia é um sábado para o Senhor o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou tua filha, nem o teu servo ou tua serva, nem o teu boi, nem teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Que Deus separou um dia para o descanso, nós já sabemos. A questão é quais eram as motivações de Deus para separar um dia para se descansar. E esse texto que nós lemos nos ensina que Deus mandou não trabalhar no sábado, para que os servos do povo de Israel também descansassem. Se existe um caminho que Deus quer ensinar a essa humanidade sobre como construir a paz e sobre como construir um mundo melhor, é o caminho do respeito aos limites e do direito ao descanso. Deus ensinando o povo a parar durante um dia e dar descanso à terra, aos animais, aos servos. Não era descanso apenas para os donos da terra, descanso para todos. Veja como Deus estabelece isso. Um dia para que a justiça não fosse apenas para o povo de Israel, mas um dia de paz, onde todos pudessem desfrutar dos benefícios disso. Esse dia. Isso é um desafio hoje para quem tem empregados nas suas empresas ou nas suas casas. Isso é um desafio hoje para os grandes agricultores do nosso mundo. Isso é um desafio hoje para as nossas vidas. Saber respeitar o tempo do outro, permitir descanso ao outro, não sobrecarregar os outros, mas entender que o outro precisa de descanso tanto quanto eu. E Deus estava resolvendo essa equação no dia do sábado. Descansavam todos. O respeito aos limites do outro, a percepção de que o outro também se cansa, é uma coisa fundamental na vida. A Bell Hooks, uma pesquisadora sobre as questões do feminismo negro, nos ajuda num texto belíssimo a perceber que durante muito tempo os negros, como fruto do racismo, foram sempre tratados como aqueles que aguentam mais peso. E isso distanciou as pessoas do afeto aos negros. Se entra uma idosa negra e uma idosa branca no ônibus, há uma probabilidade racista do lugar ser dado à idosa branca e não à idosa negra, porque se criou um imaginário racista de que os negros são mais fortes. Se tiverem 2 homens para carregar algum peso, será muito comum ser dado peso maior ao homem negro, porque se criou a ideia de que o homem negro é o negão e que o negão é o mais forte, e associa-se a uma ideia animalesca. E muitas das perversidades com negros ainda são legitimadas, porque ainda se acredita que os negros aguentam mais pancada, e em nome disso, tome-lhe pancada. E esse versículo, de alguma forma, nos convida a passarmos também por essa reflexão, de entendermos o que é o ser humano, os limites de cada um, e respeitarmos isso, em um processo de cura, de uns para com os outros, uma cura interna e também um processo de liberar cura sobre os outros, respeitarmos os limites uns dos outros. Mas uma outra coisa profunda que Deus ensinou ao povo está lá no capítulo 15, Deuteronômio 15, os versos 1 e 2, depois o verso 7, diz assim: no final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas, e isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo,
Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Verso 7 agora. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Olha que coisa profunda. Perdoar as dívidas no ano sabático. A cada 7 anos, o povo deveria liberar perdão das dívidas, porque eles entendiam que no projeto de Deus, e olhem bem isso, é Deus ensinando o povo como viver. Sim, no projeto de Deus sobre o bem viver, ninguém deveria passar a vida toda se esfolando, se maltratando, se perturbando para pagar dívidas. Pelo menos a cada 7 anos a dívida deveria ser cancelada. E outra, quanto mais pobre fosse a pessoa, maior deveria ser a misericórdia. Infelizmente, na nossa sociedade capitalista, quanto mais pobre o camarada é, parece que mais engodo tenta aparecer na vida dele. É não sei quantas ligações de cartão, é uma perturbação oferecendo empréstimo, é não sei o que, é não sei... Rapaz, é tanta coisa. Ainda aparece agiota. É tanta coisa, e perceba que essas perturbações, elas são tão intensas na vida dos pobres, sabe? São tão intensas, é o tempo todo compre, se endivide, dívida de 1000 parcelas e não sei o que, pererei, depois enfia juros em cima de juros, e é dívida, e misericórdia. Se você se atrasa numa parcela, aí aquele que estava parecendo ser um gatinho fofinho, vira um leão para cima de você. Misericórdia. E olha, o que é que Deus estava ensinando ao povo? Perdoar as dívidas. E não permitir que o outro vivesse, o próximo vivesse perturbado com ciclos eternos, sabe? Mas não, era uma forma de abençoar, de ajudar o outro a vencer, a caminhar na vida. A cada 7 anos ele tinha um novo fôlego para recomeçar, para se levantar. O novo fôlego, inclusive, era financeiro mesmo. Um novo fôlego de permitir isso. Veja que projeto de Deus para o bem viver do povo. E observem que nós enxergamos hoje limitações no povo de Israel, e ainda assim nos deparamos com uma beleza dessa. Nós enxergamos limitações que nós hoje dizemos assim: olha, o povo de Israel errou em um bocado de coisa que nós hoje não devemos imitar. Mas ainda assim enxergamos avanços no trato com o outro, no respeito ao outro, no cuidado da sociedade, registrados em versículos como esse que nós estamos lendo. Observe, algo de errado está em nossa sociedade. E se olharmos com muita atenção, perceberemos que a grande raiz de alguns problemas da nossa sociedade está justamente na falta de amor, de cuidado uns com os outros, de afeto, de misericórdia, amor de fato. Ainda no capítulo 15, os versos 12 a 15 nos ensinam uma outra lição. Deuteronômio capítulo 15. Acompanhe comigo agora os versos 12 a 15. Diz assim: se seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano dele a liberdade, e quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dele com generosidade dos animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu tanque de prensar uvas. Dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem.
Aqui entra ao mesmo tempo o limite do tempo, porque era um tempo onde estava ainda sendo validada a escravidão. Então ainda de alguma forma se tinha essa relação que hoje nós temos consciência pelo Evangelho de que isso não deve existir mais e ponto. Mas o texto ainda está inserido nessa época. No entanto, é possível perceber no texto uma tentativa de cuidado, quando diz o seguinte: olha, se ele trabalhou para você, não o despeça de mão vazia. E tem outra: não deixa ele trabalhar para sempre, já que esse trabalho é tão duro. Depois de 7 anos, liberte-o e dê a ele condições de ele mesmo tocar a própria vida. Olha que profundidade. Aí Deus volta lá no finalzinho e diz ao povo: façam isso lembrando que vocês também foram escravos. Porque Deus estava dizendo ao povo: olha, a dor que você já passou na vida, não queira ela para ninguém. Não queira que a dor que você passou na vida se repita para ninguém. Pelo contrário, estabeleça caminhos de libertação, de vida, de melhoria, de justiça. Sabe, você passou uma dor, mas eu te sustentei aqui. Agora não seja você um perpetuador de dores. Pelo contrário, ajude essas pessoas a se encaminharem na vida. Depois de 7 anos, dê parte dos seus bens a ele ou ela, para que eles mesmos tenham alguma propriedade, tenham algum bem, construam alguma coisa. Não voltem a ser escravos, sejam livres. Isso é uma disciplina espiritual. Potencializar pessoas, libertar pessoas, empoderar pessoas, ajudá-los a não viver os sofrimentos que nós vivemos, inclusive. Isso é um caminho de Deus para o povo. Empoderamento, inclusive, é uma palavra que muito tem se falado hoje em dia, e que nós estamos vendo isso de alguma forma ou em alguma dimensão também aqui em Deuteronômio. Libertar e dar condições dessa pessoa agora caminhar, ter vida, ter voz. Naquela sociedade a pessoa precisava disso, ter algum bem na vida, senão ia continuar sendo escravo o tempo todo. Agora Deus está dizendo: olha, dê a essa pessoa o poder necessário para a vida. Isso é empoderar. Quando nós falamos hoje sobre empoderar negros, empoderar mulheres negras, nós estamos falando justamente disso. Nós não estamos falando do poder sujo. Nós estamos falando do poder para viver, do poder para existir, do poder de ter voz, do poder de ser. Não tem a ver com repetir dominações, tem a ver com vida, liberdade, libertação. Tem a ver com isso. E é isso que a Bíblia está nos convidando a refletir. Agora você veja com clareza nesses versículos como essas coisas não são de hoje. Inclusive, às vezes há uma tendência de deslegitimar os discursos de justiça, dizendo que isso tudo é onda nova, é inovação, é vento, sabe, está tudo muito diferente. E olhe em que livro da Bíblia a gente está lendo. Deuteronômio. Não estou nem pegando o Novo Testamento. Olhe desde quando Deus já estava dizendo ao povo que deveria lutar por justiça. De lá para cá, Deus só vem aperfeiçoando a obra em nós e nos ensinando que devemos avançar e avançar e avançar na luta por justiça. Isso só é o aperfeiçoamento de Deus nos tempos, Deus aperfeiçoando o seu amor em nós. Mas a luta por justiça é de muito, mas de muito tempo. Vamos dar um salto agora para o capítulo 10, Deuteronômio capítulo 10, os versos 17 a 19. Diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa.
Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Estrangeiros aqui a gente poderia inclusive ousar traduzir como refugiados, porque poucas vezes o estrangeiro era um turista. Na grande maioria das vezes o estrangeiro era aquele que teve a sua casa dizimada, que foi escravizado, que foi oprimido, que sofreu alguma destruição na vida e que agora está buscando alguma outra terra para recomeçar, para refazer, para se levantar. Então a palavra refugiado, que é uma palavra que também está sendo muito usada nos nossos tempos, caberia bem aqui. E aí Deus está dizendo o seguinte: amem e cuidem do estrangeiro. E Deus dá um alerta muito grande. Eu sou o Senhor, e Ele se apresenta com pelo menos 3 características. Eu sou o Deus que não aceita suborno, que não concorda com corrupção, que cuido dos órfãos e que cuido das viúvas. Ele está dizendo quem é Ele: o Deus que não concorda com corrupção e o Deus que cuida das minorias, que eram justamente os órfãos e as viúvas daquele tempo. Nós já refletimos inclusive isso em vários sermões, mostrando como as viúvas e os órfãos naquele tempo eram os mais fragilizados, porque a sociedade patriarcal, todo o dinheiro ficava concentrado na mão do homem, e os órfãos e as viúvas sofriam o desalento, o descaso. E Deus está dizendo: eu sou o Deus que não concordo com corrupção, que cuido das minorias, e que estou dizendo a vocês: amem os refugiados. Amem. Aí nós olhamos para o cenário mundial hoje e vemos que alguns não querem receber refugiados justamente pela corrupção. Alguns estão virando refugiados justamente pela corrupção nos seus países. Vemos que alguns não querem receber os refugiados porque não querem amar as minorias. E esse versículo, com poucas palavras, coloca agora Deus, sabe assim, dando um checkmate, usando a linguagem do xadrez, em todo esse nosso cenário global. Deus está dando um checkmate na corrupção. Deus está dando um checkmate naqueles que não querem aceitar as minorias, nem amá-los, nem acolhê-los. Deus dá esse checkmate, o checkmate com Ele mesmo. Ele falando dele diz: eu, o Senhor, não aceito corrupção e sou o Deus que cuida das minorias. Bastou Ele se apresentar e um monte de discurso já tem que cair por terra. Um monte. Apenas com Deus se apresentando. Não sendo suficiente Ele se apresentar, Ele ainda dá uma ordem: amem os refugiados. Não é simplesmente dê um pedaço de pão. Não é simplesmente arrumem algum galpão velho empoeirado e coloquem eles dentro. Deus vai numa profundidade dizer: amem. Olha o que está escrito, o verso 19: amem os estrangeiros, amem os refugiados. Meu irmão, minha irmã, se alguém pede um copo d'água para você, que não é seu conhecido, talvez por respeito ao ser humano e tudo mais, você dará o copo d'água. Mas me diga uma coisa: se você não conhece essa pessoa, ela lhe pede um copo d'água, você vai trazer o melhor suco que está lá dentro, o pudim que está na geladeira e a muqueca que está no fogo? Dificilmente. Talvez seja um caso de fome, olhe lá, mas talvez você só desse só a muqueca, não desse do pudim. Porque às vezes nós tratamos as pessoas nas relações de obrigação, por aquele peso de consciência que nos obriga a dar aquilo que ela precisa apenas, ponto. Mas quando você ama, como é que você faz? Se chega alguém que você ama e na sua casa tem uma muqueca, tem um pudim, tem um suco, sabe? Se chega alguém que você ama, o que é que você faz? Você oferece, você chama para comer. Talvez até quem você ama esteja chegando na sua casa nesse horário porque você primeiro convidou, porque você já preparou pensando nessa pessoa. Já sabe por quê? Porque você ama. Olha a radicalidade que o texto está nos dizendo: amem.
Ainda dá para levar para casa, disse bem. Não é? Porque isso é amor. A Bíblia está nos convidando a uma radicalidade que vai muito além do que esse mundo está vendo. É o caminho do amor. E eu vou bater nessa tecla, espero eu, todos os dias da minha vida. Nós não podemos achar que o amor é uma coisa pequena. Nunca. Não podemos achar que o amor é uma coisa menor. Nunca. Por quê? Porque a Bíblia exaustivamente nos mostra que o amor é o maior de todos os dons, está escrito em Coríntios. A Bíblia inclusive nos mostra que os dons cessarão, mas o amor vai permanecer para sempre. Não basta isso, o apóstolo João nos diz que o próprio Deus é amor, na sua primeira carta. E quando olhamos para Jesus de Nazaré, vemos que o preço do amor não é barato, por isso o amor não é uma coisa pequena. O amor é a principal marca na vida de um cristão. Deve ser a sua maior busca, a sua maior vivência, porque foi o amor que levou Jesus de Nazaré à cruz. Então o amor não é uma coisa menor. Eu me lembro da ironia de alguns alunos de Danilo, quando ele foi professor no seminário, quando ele ensinou sobre o Deus de amor e o Deus de misericórdia, que alguns ironizavam dizendo assim: ah, que Deus bonzinho, você está querendo ser mais bonzinho do que Deus. E aí a gente vai ouvindo isso e olha para a Bíblia. A gente precisa bater nessa tecla muito, até isso entrar em nós e virar verdade de vida. O amor não é uma coisa menor. O amor é o maior de todos os dons. O amor é Deus. É isso que está escrito na palavra. Deus é amor. Sabe, o maior princípio na vida cristã, sabe, o que norteia a nossa vida, o que norteia a nossa missão é o amor. O amor, o amor, o amor. Poderíamos passar a noite toda procurando no livro de Deuteronômio outras lições sobre como vivermos bem e como cuidarmos desse mundo, como ouvirmos aquilo que o apóstolo Paulo chamou de gemido da natureza e darmos uma resposta de paz a esse mundo. Passaríamos a noite toda no livro de Deuteronômio, e se ampliarmos para outros livros, passaríamos aqui, quem sabe, semanas. Mas eu vou separar apenas mais uma lição, e com ela eu quero concluir, e ela está no capítulo 24 de Deuteronômio. Deuteronômio 24, versos 17 a 18, diz assim: não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tomem como penhor o manto de uma viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os libertou. Por isso lhes ordeno que façam tudo isso. Não neguem justiça. Não negar justiça é lutar pelos direitos. Lutar. A Bíblia não apenas nos coloca numa situação de empatia com aqueles que sofrem, mas nos convoca a lutar do lado deles. Sabe, não é apenas sentir a mesma dor, chorar junto, porque alguém poderia parar aqui no chorar junto, mas quando chegar no aspecto de lutar, cruzar os braços. A Bíblia desafia uma radicalidade maior: não negar justiça. Lute pelos direitos das minorias e dos oprimidos. Não calar a voz, não silenciar, se importar com essas causas, entender que essa luta é ordenança de Deus. Ordenança de Deus. Porque se mais cedo eu falei sobre as tentativas de deslegitimar, existem alguns que, tentando deslegitimar uma pregação como essa, vão ensinar que fazer a vontade de Deus não é se importar com essas coisas. Alguns ensinarão que fazer a vontade de Deus se resume a fechar os olhos, dar um glória a Deus muito alto, fazer uma oração, cantar uma música e voltar para casa.
E quando se depararem com as injustiças desse mundo, dirão apenas: entrega nas mãos de Deus, não percebendo que as mãos de Deus estão nos chamando para darmos as mãos aos sofrimentos do mundo e lutarmos por um mundo melhor, lutarmos pela justiça. Não percebendo que na linguagem do apóstolo Paulo, que nos diz que nós somos o corpo de Cristo, as mãos de Deus também somos nós. E se a gente precisa entregar o sofrimento nas mãos de Deus, então o sofrimento do mundo precisa vir sobre nós. Entrega aquele que está sendo injustiçado nas mãos de Deus. Eu e você somos mãos de Deus. Esqueceu que a gente é corpo de Cristo? Então entrega nas mãos da igreja. Entrega os que estão sendo apedrejados e humilhados nesse mundo nas mãos de Deus. Esqueceu que a gente também é mão de Deus, porque a gente é corpo de Cristo? Então entrega nas mãos da igreja. Será mesmo que a gente está preparado para ser corpo de Cristo? Será mesmo que a gente está preparado para entregar tudo nas mãos de Deus? De fato, a gente não deve sair daqui dessa palavra desesperado, porque Deus não está nos chamando enquanto igreja local para resolver todos os problemas do mundo. Mas nós precisamos sim sair daqui dessa palavra convocados e inquietos, porque Deus está nos convocando a resolver os problemas que estão entre nós, próximos a nós. Deus está convocando a nossa voz. E é isso que Ele vai fazendo em cada crente local, em cada igreja local, convocando, de forma que cada dedo, cada mão, sabe, esses membros que são membros uns dos outros, vão formando esse grande corpo de Cristo, que vai dando conta do mundo. Mas aqui, Cajazeiras 11 é o nosso campo. Aqui, as dores da nossa cidade são também as nossas. Aqui. E aqui, nós já temos muita luta. O que nós estamos fazendo nessa batalha? Estamos sentados assistindo ou estamos lutando junto? O que nós estamos fazendo? Esse projeto que a Bíblia está nos mostrando, ele é um projeto de vida, um projeto de igreja, um projeto de Estado. Sabe? Isso é um projeto profundo. E em todas as dimensões da nossa vida nós precisaremos apresentar esses versículos, apresentar essa palavra e apresentar a nossa resposta a toda essa agitação de Deus ao nosso coração. Que Deus em Cristo nos faça ser uma bênção para esse mundo. Que Deus em Cristo nos faça ser uma bênção. Nós vamos orar. Gostaria de convidar o pastor Danilo a fazer essa oração e gostaria que você, meu irmão, minha irmã, falasse com Deus no seu coração, respondesse a Deus diante dessa palavra sobre o que Deus está falando com você e não deixasse essa palavra escapar do seu coração, mas levasse ela com você, meditasse nela. Deixa essa palavra criar raiz em você. Deixa essa palavra frutificar. Oremos. Pai bendito, nós exaltamos o Teu nome e Te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Queremos, Senhor, também rogar que o Teu Espírito nos ajude a responder à altura essa palavra, Senhor. Sabe, Pai, enquanto eu ouvia essa palavra e ouvia o pastor Israel dizer que aqueles que estão sendo apedrejados devem ser entregues nas mãos da igreja, o meu coração ficou pequeno, Senhor, porque muitas vezes, infelizmente, as mãos da igreja estarão cheias de pedras. Será justamente as mãos que apedrejam. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Não nos permita ser contado entre esses, porque estaremos lutando contra o Senhor, e horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Sabe, Senhor, se existe uma coisa que deve nos caracterizar como discípulos de Jesus, é a obediência aos teus mandamentos. E o que nós ouvimos aqui hoje é mandamento do Senhor. Portanto, Senhor, não há outra resposta, não há outra possibilidade de existência e de vivência que não seja uma obediência radical à tua palavra de amor, graça e justiça. Sim, Senhor, nós entregamos os órfãos e as viúvas do nosso tempo nas tuas mãos. Isso quer dizer, Senhor, que nós estamos de mãos abertas para receber e abençoar essas pessoas. Dá-nos, Senhor, um compromisso radical de povo de Deus, de povo deste Deus, que é o Deus da revelação, o Deus de toda a justiça. Não deixe, Senhor, que a gente fique em cima do muro ou tenha dúvidas de que tipo de Deus nós estamos servindo. Nós estamos negando o Deus que tem sido gritado por aí como um Deus cheio de ódio, cheio de ira, cheio de rancor, cheio de desejo de condenação. Esse Deus não é o Senhor. E nós não temos parte com Ele, nós temos parte contigo, Pai de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é o amor e o sumo bem. Portanto, Senhor, a nossa vida, nós que estamos aqui recebendo esta palavra, a tua palavra diz que o Senhor não toma por inocente aqueles que já foram ensinados e receberam iluminação no seu entendimento. Portanto, Senhor, nós temos agora conhecimento e compromisso com a tua palavra. Gera, Senhor, em nós um novo movimento de não apenas ser a comunidade que tem ouvido o sermão certo, o ensinamento certo, mas que passamos para além disso, para a prática certa, Senhor. E que nós possamos dar muitos frutos para a tua glória, para que o teu nome seja exaltado, que entre nós não se permita opressão, que entre nós não se permita desamor, que nenhum discurso prospere entre nós depois da palavra de amor e justiça, que não haja nenhum mais, nenhum porém, nenhum todavia. O Senhor é amor e ponto. A sua justiça é amor, é graça, é benignidade, é defesa e promoção do direito. Pai querido, nós temos vivido dias muito difíceis no nosso tempo, na nossa sociedade, no nosso país. E já não dá, Senhor, para nós ficarmos omissos. Levanta-nos, Senhor, do lado certo. Levanta-nos, Senhor, do lado do Deus que é o Pai dos órfãos e das viúvas. Enche-nos, Senhor, de uma santa inquietação e de uma santa rebeldia contra todo o sistema que não expressa esse teu caráter, Senhor. Faz de nós uma igreja assim, uma igreja que não é uma igreja da modinha, muito pelo contrário, é uma igreja radicalmente fiel ao Evangelho, fiel ao Deus da revelação, e que a tua revelação seja palpável entre nós. Despeça-nos, Senhor, daqui, cada um de nós comprometidos com esta palavra e desafiados a colocá-la em prática pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.